paz do Senhor, crianças. Vamos lá para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Vamos cantar uma canção que vocês já sabem qual que é, para nós começarmos a nossa aula. Vamos lá? A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Vamos orar, falar com o Senhor Jesus, para que Ele realmente venha nos abençoar. Vamos lá? Eu vou falar e vocês repetem, ok? Querido Jesus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de aprender a Tua palavra. Eu te peço que o Senhor me ajude a entender a Tua palavra, para eu guardar no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Hoje nós estamos na lição 10, lembrando que esse trimestre nós estamos trabalhando os profetas de Deus. Só revisando aqui, já estudamos o profeta Elias, Eliseu, Jonas, Isaías, o rei Ezequias, Jeremias, Daniel e hoje nós vamos continuar com Daniel. O título da nossa lição de hoje diz assim: Daniel revela o sonho do rei. E o texto para memorizar está escrito lá em Daniel, capítulo 2, o versículo 47, que diz assim: O Deus que vocês adoram é o Deus mais poderoso de todos os deuses. Sabe o que quer dizer? Que o Deus que Daniel adorava, que é o mesmo Deus que nós adoramos, que nós servimos, é mais poderoso do que qualquer outro Deus. Até porque só existe um Deus, que é o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Ele é poderoso e ele provou isso na época de Daniel e tem provado isso agora, no tempo que nós estamos vivendo. Vocês não devem esquecer que somente o nosso Deus pode ser adorado. E Ele é poderoso, porque não há outro, nem parecido com Ele. Vamos cantar uma canção? Essa também vocês conhecem, que diz assim, olha. Canta comigo, que vocês conhecem. Diz assim: Eu quero servir a Jesus. Eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Quando você diz que quer servir a Jesus e quer ser leal a Jesus, isso quer dizer que você vai adorar somente o Senhor Jesus. Que você não vai se prostrar diante de qualquer outro Deus, a não ser o Senhor Jesus, o Deus poderoso, porque Deus, que é o Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus, e o Deus Espírito Santo, são três deuses em um só. Eles são a mesma pessoa, com funções diferentes. Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Salvador e o Espírito Santo, o nosso Consolador. Eles têm três funções que se tornam um único verdadeiro Deus. Então, você pode dizer assim para ele, ó: Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Crianças, sabe o que aconteceu com Daniel? Ele contou a história de Deus e ele mostrou para as pessoas quem era Deus.
ele mostrou para todas as pessoas que Deus é o único Deus que pode qualquer coisa. Sabe o que aconteceu? Essa história está lá no capítulo 2 de Daniel, dos versículos 1 ao 49. Nessa história diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Crianças, alguma vez você já sonhou com alguma coisa e quando você acordou você não conseguia lembrar o que você tinha sonhado? Isso já aconteceu com você? Às vezes você sonha e você acorda e fica pensando, o que eu sonhei? Eu sei que eu sonhei alguma coisa, mas eu não lembro o que eu sonhei. Isso já aconteceu com você? Isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. O reino de Nabucodonosor, eles adoravam imagens, outros deuses. Eles não adoravam o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro. Eles adoravam imagens que eram feitas de bronze, de ouro, de barro. E eles acreditavam, crianças, que esses deuses eram poderosos, que eles poderiam fazer as coisas. E no reino existiam os sábios. Esses sábios eram considerados pessoas muito inteligentes, que conseguiriam adivinhar qualquer coisa. Quando o rei tinha dúvida, perguntava para os sábios. E dentre esses sábios, tinha Daniel e os seus 3 amigos. Vocês lembram dos 3 amigos de Daniel? Que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles também eram considerados sábios deste reino. Só que um dia, Nabucodonosor teve um sonho e acordou totalmente perturbado, porque não se lembrava o que tinha sonhado. E ele queria muito lembrar, mas não conseguia lembrar. E aí ele convocou todos os sábios para que ajudassem ele, né? Só que nessa convocação, nem Daniel, nem os 3 amigos de Daniel estavam lá nesse meio. E ele foi e falou para os sábios, olha, eu preciso que vocês descubram o que eu sonhei. E o sábio falava assim, mas meu rei, me fala o que você sonhou, que eu digo o significado. Só que ele não lembrava nem o que ele tinha sonhado. Imagine como que alguém ia saber um negócio desse, jamais. Mas o rei ficou tão indignado, ficou irado, porque os sábios não conseguiam lembrar o sonho que nem ele. Aliás, os sábios não conseguiam adivinhar o sonho que nem ele lembrava. Sabe o que ele fez? Ele ficou com tanta raiva que ele assinou um decreto que era para acabar, matar todos os sábios daquele reino. Eles falaram assim, vocês são sábios nada. O rei falou, vocês não prestam para nada, vocês não conseguiram interpretar e nem saber o que eu sonhei. Vocês todos irão morrer. E tinha um homem chamado Arioque. Esse homem, ele era o responsável para chamar esses sábios e dar um fim neles. Só que Daniel ficou sabendo, crianças. E olha só, Daniel fazia parte dos sábios. Ele também iria morrer, apesar que ele nem estava lá no meio na hora que Nabucodonosor perguntou sobre o sonho. E Daniel falou, agora eu e os meus amigos vamos morrer sem culpa nenhuma. Sabe o que Daniel fez? Sabiamente. Ele foi muito sábio. Ele foi até Arioque e disse, olha Arioque, se você me der um tempo, eu vou orar e vou perguntar para o meu Deus sobre este sonho. E eu prometo que eu vou até o rei e conto para ele. Porque o meu Deus, ele é Deus que revela as coisas escondidas. O meu Deus, ele pode qualquer coisa. Me dá um tempo que eu vou até o rei e conto, assim que Deus me revelar. E Arioque deu esse tempo para ele. Sabe o que aconteceu? Ele chamou seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e foram orar. Pedir que o Senhor revelasse esse sonho para ele. E Deus respondeu a oração de Daniel. Deus revelou o sonho. E imediatamente Daniel foi até o rei. Chegou lá no rei e falou assim, meu rei,
Eu sei o que você sonhou. O meu Deus me falou. Você sonhou com uma enorme estátua que tinha uma cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E veio uma pedra lá de cima e atingiu os pés dessa estátua e ela caiu totalmente destruída. Esse foi o sonho que Nabucodonosor teve e não lembrava. Daniel disse para ele: esse é o sonho que você teve e não se lembrava. Agora eu vou dizer o que significa esse sonho. Daniel explicou para o rei que o reino de Nabucodonosor era um reino forte, um reino que estava prosperando, mas no futuro esse reino iria perder o poder. Cada reino que fosse surgindo iria ficar mais fraco, iria perdendo o poder, até que Deus iria estabelecer o seu reino. Ele explicou que agora Nabucodonosor tinha um reino forte, mas os próximos que viriam iriam ficando fraco. O rei sonhou algo que iria acontecer há muito tempo depois. E o Senhor Deus deu para Daniel esse discernimento. Como Deus é poderoso, não é, crianças? Quando Daniel explicou para o rei o sonho que ele teve, que nem ele mesmo lembrava, Nabucodonosor ficou admirado. Ele, como pode um Deus tão poderoso como o seu? Realmente, o seu Deus, Daniel, é mais poderoso do que qualquer outro Deus. O seu Deus, Daniel, não há Deus como o seu. Que maravilha, crianças. Daniel provou quem era o rei, o Deus verdadeiro para o rei. A partir daquele dia, Daniel ficou sendo governador de todos os sábios e ainda evitou que todos os sábios fossem destruídos. Sabe quem ajudou Daniel? Deus. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, crianças, qualquer coisa. Nosso Deus é poderoso. Você pode chamar por ele que ele te ajuda, sabe? Assim como ele fez tantas coisas maravilhosas naquele tempo, ele fez por você também, quando ele mandou o único filho dele para derramar o sangue. Jesus Cristo na cruz do Calvário derramou o sangue para perdoar os nossos pecados. E hoje, quando nós precisamos de perdão, o Senhor Jesus está pronto para nos ajudar. Jesus ressuscitou e vive. Que coisa maravilhosa! Ele vive na minha e na sua casa. Ele vive nos nossos corações. E todas as vezes que nós estivermos sem saída, sem saber o que fazer, nós podemos chamar por ele, que ele nos abençoe e nos ajuda. Assim como Daniel. Vocês podem imaginar, Daniel e os seus amigos iriam morrer. Um decreto do rei era um decreto. Iria acontecer. Eles iriam morrer. Só que o Deus de Daniel ouviu a oração de Daniel e livrou Daniel daquela situação. E ainda provou para todos ali que quem tem poder de verdade é o nosso Deus. Ele é poderoso. Por isso que vale a pena você servir a Jesus e ser leal a Jesus. Vamos mais uma vez para nós encerrarmos? Vamos lá. Você vai encerrar essa aula agora dizendo de todo o seu coração aí, você e a sua família. Vamos lá? Eu quero servir a Jesus. Eu quero a Jesus ser leal. Contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Quando você diz que quer servir a Jesus e ser leal a Jesus, você está dizendo que você não vai dividir Jesus com nem outro Deus, até porque não existe outro.
Só Ele é Deus verdadeiro. Amém? Vamos orar? Para nós terminarmos a nossa aula. Papai do céu, muito obrigado. Você é tão poderoso, mesmo o Senhor sendo tão poderoso, tão soberano, o Senhor sendo o maior, o melhor, o único. Mesmo assim o Senhor se preocupa comigo. Mesmo assim o Senhor tem cuidado de mim. Todas as vezes que eu clamo, que eu chamo pelo Senhor, o Senhor me socorre. Eu te peço que o Senhor venha abençoar a minha casa, a minha família. Esteja conosco, nos livra do mal, nos livra das doenças, nos livra das coisas ruins deste mundo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e tenham uma semana abençoada.